Gravação pendente. Começou. Vamos lá, então. Pessoal, então o objetivo da nossa aula de hoje nós vamos discutir aí, conhecer e debater sobre práticas pedagógicas que podem ser aplicadas aí no ensino de ciências naturais, tá? E como tornar, né? Eu acho que a proposta da aula de hoje, que eu gostaria que fosse bem dialógica, ou seja, né, que vocês participassem ali de forma bastante ativa, para a gente pensar formas de encantamento, né, associado aí com o ensino de ciências. Como encantar, como despertar o interesse, como estimular a investigação científica com crianças, certo? Então, quais as práticas pedagógicas que nós poderíamos utilizar, quais os recursos que nós poderíamos utilizar ali, aplicar em sala de aula para tornar cada vez mais atrativo o ensino de ciências. Lembra, né? Na primeira etapa, eu falei bastante sobre isso. Ciência é algo que está no nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a usufruir dos produtos que vêm da ciência, que seria a tecnologia, certo? Ciência e tecnologia estão intimamente atrelados. Estão acompanhando? Né? A partir da ciência, você tem a produção de tecnologia. Mas muitas das vezes as pessoas não pensam que o computador, essa plataforma, todo esse sistema digital onde vocês estão tendo aula, né? O celular, o carro, o remédio, tudo isso, gente, está associado com ciência. Os produtos de higiene, como que eles são produzidos, toda tecnologia, ela provém de conhecimento científico. Nós estamos habituados a usufruir de recursos tecnológicos, certo? É isso que eu queria discutir com vocês. Então, a televisão, o computador, a internet, os próprios produtos industrializados, enfim, tem uma série de exemplos ali de tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas as pessoas ainda não conseguem associar isso com ciência. A maior parte da nossa sociedade não reconhece o valor da ciência. Não consegue fazer esse link. Vê que a ciência é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Uma sociedade que não investe em ciência não se desenvolve. Não se desenvolve da forma adequada. Ciência e educação estão intimamente atreladas. Entretanto, nós temos aí na realidade, né, que ao longo, assim, eu digo que um problema histórico e estrutural do nosso país é a falta de investimento nessas duas áreas fundamentais, ciência e educação. Isso desde a época de colônia, desde a época do descobrimento, entre aspas, né, do Brasil. Então, nós continuamos com essa visão colonialista, de exploração de recursos, extrair matéria-prima, sem desenvolver. Então, isso que eu queria que vocês refletissem. A ciência, como que a ciência está no seu dia a dia? E como que você pode estimular essas novas gerações, estimular as crianças a terem um interesse genuíno pela ciência? Isso é importante. Vamos lá. Quando eu penso assim na evolução do ensino de ciências, né, nós temos o seguinte, que as ciências passaram ali, deixa eu destacar aqui, ó. Ao longo do tempo, as ciências passaram por uma evolução epistemológica. Vocês sabem o que seria isso? O que esse termo significa? Epistemologia? Quem sabe? Há uma nova visão de pensamento? Exato. A epistemologia está associado com a construção do conhecimento, né? Epistemologia está associado com a construção do conhecimento.
Então, ao longo desse processo histórico, né, de evolução do conhecimento, você teve um ensino, a gente já estudou isso na primeira unidade, na parte de histórico de ensino de ciências, que anteriormente focava na parte mais técnica, certo? Como se fosse um ensino totalmente mecanicista, uma educação bancária voltada para a produção de mão de obra. E hoje nós temos uma outra perspectiva, né? A evolução do ensino de ciências promove um outro tipo de relação entre o aluno e o conhecimento, aonde o aluno, ele não simplesmente, ele não é responsável por replicar determinados protocolos, replicar determinados métodos. Nós não somos máquinas, né? Nós construímos, nós inovamos. Então, a relação do ensino de ciências em relação aos diferentes atores, isso mudou muito ao longo do tempo. Hoje nós temos uma visão mais construtivista, né, onde o aluno realmente é protagonista a partir de metodologias ativas e é um sujeito capaz de construir o seu próprio conhecimento. Olha só, pensando aí nesse histórico, adotava-se um modelo linear de ensino, que requeria dos alunos, entre outras aptidões e habilidades, a capacidade de observação, formulação de perguntas, elaboração de hipóteses e verificação das hipóteses formuladas. A partir disso, acreditava-se, então, na construção daqueles conhecimentos ditos científicos. Lembrem, né, que o conhecimento científico ele está associado com um rigor aí metodológico. Entretanto, para você trabalhar isso, né, especialmente com crianças, você não deve, apesar de todo o rigor associado com o conhecimento científico, e por ser um conhecimento sistematizado, um conhecimento metódico, apesar disso, você tem que procurar trabalhar de forma dinâmica no ensino de ciências, certo? É importante a questão dos critérios, né, a serem seguidos? Sim, mas um ensino estático de metodologia científica, como se fossem passos a serem replicados de forma muito rígida, isso leva a um desinteresse, uma desmotivação. E aí vem o desafio. Como pegar algo complexo, rigoroso, sistemático, metódico e transformar em algo flexível, dinâmico, encantador, motivador. Esse que é o desafio. Esse que é o grande desafio que vocês enfrentarão em sala de aula. Como tornar palatável o conhecimento científico? Como estimular aquelas crianças a terem interesse pela ciência e pela tecnologia? Então, veja bem, a metodologia científica não pode ser trabalhada como uma atividade isolada, como uma sequência estática e linear que resulte em uma verdade absoluta e inquestionável. Não, né? Lembrem, quando eu falo de ciência, a ciência está em constante modificação. A ciência se renova a cada dia. Não existem verdades absolutas. Existem inúmeros questionamentos. Essa que é a questão. A gente, como cientista, nós como pessoas da área aí, né, profissionais da área de ciências, nós procuramos perguntas. A cada trabalho realizado, abre um leque de possibilidades, de questionamentos, não respostas. Estão acompanhando? Não existe verdade absoluta. Como assim, professora? Acreditava-se que a Terra era plana. Acreditava-se, a ciência colocava há anos atrás que a Terra era o centro do universo.
Não existe verdade absoluta, inquestionável. A ciência existe a partir dos questionamentos, são as perguntas que fomentam a ciência, não as respostas, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse tipo de visão, né? É importante o rigor técnico, mas especialmente para trabalhar com criança. Você tem que tornar o ensino de ciências algo flexível, estimular a observação e formulação de perguntas. É o caminho que importa, não é a chegada na linha final. Não é o fim, é o percurso. Isso que transforma. Então vamos lá, aí vem a pergunta, né? Desmistificando o método científico. Queridos, é a parte que vocês falam. Como nós podemos trabalhar a metodologia científica? Então, lembra, na nossa última aula, antes da nossa prova, né? Eu mostrei para vocês uma série de etapas a serem cumpridas, a serem executadas, né, em relação à metodologia científica, para a construção de um projeto científico. Então, como nós podemos desmistificar esse método científico para conseguir trabalhar no meio escolar? O que vocês acham? Pensem em estratégias para desmistificar a metodologia científica. Professora, Oi. eu estou pensando aqui, né? Eu acho que a BNCC ela propõe muito essa desmistificação, porque, tipo assim, ela propõe a questão de a criança ter um entendimento, da criança conseguir entender, mas de uma forma mais lúdica e interativa. Então, assim, eu acho que nesse momento, Gabriela, não sei se eu estou certa, mas né, o que importa é o caminho, não o final, é essa questão do lúdico, da prática, da criança poder provar aquilo, dela poder pegar naquilo, dela poder estar no processo e fazer parte daquele processo. Eu acho que isso aí talvez desmistifique um pouco. Porque quando a criança vê as coisas acontecendo na frente dela, eu acho que é mais fácil dela aprender. E não fica ótimo. Porque ciência, para mim, foi uma coisa tão não complicada. Mas interessante. Geografia foi mais, mas ciência também foi um pouco. Era muita teoria e, assim, era muito complicado. Então, vamos lá. Algumas palavras-chave que a Gabi falou. A questão da ludicidade, certo? Então, assim, trabalhar de uma forma lúdica. Então, isso a gente vai discutir um pouco também na aula de hoje, né? Como trabalhar essa ludicidade em sala de aula. E a aproximação com o contexto, né? O contexto social, o contexto cultural. Isso realmente, a criança ela tem que se sentir parte daquilo e compreender a ciência no seu dia a dia, né? Isso que é fundamental. Olha só, nesse sentido, então, eu coloquei aqui, né, que para trabalhar a metodologia científica em meio escolar, né, nós devemos aí adotar um processo mais amplo, mais dinâmico. Então, largar um pouco dessa questão da ciência chata, a ciência, né, que é cheia de nomes difíceis, que parece que está lá naquele laboratório distante que eu nunca vou pisar, e trazer a ciência para o seu dia a dia, contextualizar de forma aqui, né, histórico, social, cultural, e estimular a postura investigativa. Então, esse daqui é o pulo do gato, né? Esse daqui é o pulo do gato. Letramento científico, se você parar para pensar, está associado com a promoção dessa postura investigativa, mas que seja de forma dinâmica, de forma holística. A gente já trabalhou um pouquinho esses termos aqui, né? Vamos lá, então esse processo ele tem que ser concebido como um contexto em relações em que haja movimentação,
como uma teia. Isso eu acho muito legal. Tirar aquela visão de linearidade, então não utilizar o método científico como algo rigoroso, né, e linear, mas inserir nesta teia, neste emaranhado, uma série de fatores associados com o contexto daquele aluno, associado com a realidade. Dessa forma, você consegue trabalhar o que nós chamamos de círculo dinâmico. Então, sai daquela rigidez, né, e possibilita o avanço, a construção de novos conhecimentos. E como que esses conhecimentos serão adquiridos, né, criados, edificados? A partir de críticas, a partir de reformulações. Então, olha só, a criança, ela vai começar, né, se eu quero estimular uma postura investigativa, quais são os recursos que eu vou utilizar? Qual que vai ser o meu objeto de estudo? A própria realidade dele, né? Aquele contexto sociocultural, ambiental, no qual ele está inserido. Eu já falei isso para vocês, que seja na sala de aula, que seja em sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, né? Você pensar na realidade que aquele sujeito está inserido. Por quê? A partir desse momento que você conhece a realidade do sujeito, você vai ver quais as perspectivas, qual o olhar que aquelas crianças têm, né? Qual o tipo de olhar, qual a visão em relação a esta realidade, né? Não é postura investigativa? Então, a partir da percepção daquele indivíduo, você vai promover uma o quê? O que você vai promover? Uma releitura, uma reformulação daqueles conceitos para que aquele indivíduo consiga enxergar, ter uma percepção diferente. Boa noite, só um minutinho. Professora. Espera aí rapidinho, deixa eu só concluir aqui. Para que aquele aluno tenha uma percepção, certo? Uma percepção socioambiental. Então, é isso que a gente trabalha, essa reformulação da percepção socioambiental, né? A partir de uma postura investigativa. Então, ele vai reformular aqueles conceitos, ele vai reformular as suas crenças em relação àquela sua realidade, né? A partir do quê? De uma visão altamente crítica. Oi, pode falar. Oi? É porque eu ia falar que quando você está explicando, está falhando muito, eu não compreendi quase nada. Tá falhando? Tá falhando para todo mundo, gente? O meu tá normal, eu ouvi normalmente. Para mim tá normal. Para mim tá normal. Para mim também tá normal. Tá. Vamos lá. Quem tá escutando picado provavelmente a sua internet, então, né? Porque a minha aqui eu tô até no cabo. Então, eu vou pedir ou para você ficar mais próximo do modem, Wi-Fi. Eu não sei se está na internet 3G, mas tentar ficar em um local onde a internet, o sinal pegue melhor, tá? Oi, tá escutando? Oi? Ok. Meu bem, aí agora você tá escutando agora? Eu vou explicar de novo. Tá dando para acompanhar ou tá picando ainda? Ok. Tá picando? Ai, não sei. Oi. Nayara, dentro do que você está nos expondo aí a respeito da ciência, esse novo método que você está nos explicando seria, então, uma nova metodologia de ensino de ciências, né? Porque, antigamente, igual quando eu estudei,
O ensino de ciência que foi passado para a gente foi aquele ensino tradicional. E naquele ensino tradicional, assim, a gente quase que não aprende nada. Uhum. E aí, dessa forma que você está nos ensinando aí, igual eu consegui ver aqui bem no início, você falou que hoje em dia tudo é ciência, se a gente for parar para refletir, realmente tudo é ciência mesmo. Esse novo, então, seria um novo método, né, dentro das escolas? Exatamente, esse que você nos Márcia, traz, né? Exatamente, Márcia, porque, infelizmente, nós temos aquele modelo, como você citou muito bem, tradicional, aquele modelo engessado, né? Eu ia colocar aqui umas imagens, gente, mas acabou que a aula ficou muito extensa, eu tirei. Mas eu posso citar aqui, né? Mostra um pouquinho do avanço, né? Falando dessa questão de ciência, mostra o avanço. Então, mostra assim, o primeiro computador. O primeiro computador, né? Era assim, praticamente um prédio com várias salas, né? E como que essa tecnologia avançou até os dias de hoje, aí mostra um smartphone, né? Então, aquela sala enorme onde que você tinha um computador, eu no início da década de 90 também, quando, né, tive o primeiro computador em casa, era aquela CPU enorme, né? Aquele monitor grandão, e como que hoje evoluiu para um smartphone. A questão das linhas de produção, carros, enfim, mostra todas essas transformações tecnológicas que nós vivemos ao longo dos anos. E aí mostra o seguinte, uma sala de aula na década de 50 e uma sala de aula em 2020. Qual que é a estrutura da sala de aula? Basicamente a mesma. Se você parar para pensar, todos os alunos enfileirados, todo mundo caladinho, olhando para o professor lá na frente, com quadro branco, com projetor. Então, assim, essa é uma crítica que mostra o quê? A ciência avança, a tecnologia avança, mas o modelo educacional ainda tem uma resistência. É difícil, né? A gente sair, pensar nessa pedagogia que eu estou falando, transformadora, aonde você tem essa questão da realmente senso crítico, né? A formulação de senso crítico, a formação de sujeitos críticos. Então, isso que eu estou falando é realmente uma perspectiva, né? Que já é baseada aí, já é um movimento desde a escola nova. Então, há muitos anos que existe aí essa questão, esses princípios direcionando o ensino da ciência, e que nós temos que utilizar isso ao invés, em detrimento daquele método tradicional. Não falei demais, né? Mas deu para acompanhar? É uma nova forma de ensinar. Tranquilo, gente? Sim, entendi. Beleza. Então, olha só para pegar aqui essa última citação para a gente discutir. Então, há a perspectiva de um círculo dinâmico aonde o indivíduo faz uma releitura do seu ambiente a partir de um processo investigativo, né? Permite o avanço para novos níveis de conhecimento, pois surge a partir de críticas e reformulações a criação de novas hipóteses. Então, mudar o olhar daquele indivíduo para com o mundo, né? Num percurso não linear e muito estruturado, né, do tradicional método científico. Então, vai contra aquela rigidez imposta pelo ensino tradicionalista. O principal objetivo, então, consiste em provocar a insatisfação. Isso é interessante, gente. Uma vez eu até citei, eu comentei em uma aula, acho que foi com essa turma mesmo, que quando a gente incomoda, quando gera uma reflexão, eu não concordo, um debate, isso que é interessante, né? Essa educação provocativa que instiga
o aluno a pensar, a ir contra, a debater, né? Isso que formula o conhecimento, pensando em ciência, né? É justamente essa troca. Então, provocar a insatisfação, né? Para quê? Para ele ver que aquelas questões do senso comum, aquelas verdades que ele tinha associada com o senso comum, né, não são tão explicativas assim da realidade. Mostrar novas formas de enxergar, né? Novas maneiras de explicar, novas formas aí de compreender o mundo a partir desse conhecimento científico. Então, o erro, por exemplo, ele é importantíssimo. Por que o erro é tão importante? Por que a insatisfação é importante? Porque gera dúvidas, aí precisa de provas, aí precisa da ciência. Exatamente. Se eu falei que a ciência ela gera questionamentos, ela gera mais perguntas do que respostas, e eu quero justamente estimular, provocar uma postura investigativa do aluno, eu tenho que mostrar para ele, você não tem todas as respostas. Não é dar a resposta pronta, é ajudar o aluno a pensar. Essa que é a função do professor. Não é dar a resposta, é acompanhar no processo investigativo para que o próprio aluno construa ali a sua percepção sobre aquilo. Aquela nova visão do meio, mas uma visão com embasamento técnico-científico. Essa que é a função do professor. Isso não só em ciência, gente, eu falo de ciência porque é minha área, mas isso se aplica no dia a dia, né? Ali para qualquer tipo de disciplina, matemática. Você vai trabalhar a matemática de forma engessada ou você vai levar ela para a realidade daquele aluno, né? Eu tive uma... No semestre passado, a gente estava com alguns bolsistas aí na prefeitura e enfim, aí teve uma bolsista que estava acompanhando, da pedagogia, que estava acompanhando uma turminha com jogos matemáticos. E aí ela pensando como que eu vou trabalhar a questão de matemática e tudo mais. Eu falei assim, olha, por que você não faz tipo um bazar, uma feirinha, né? Aí fez as notinhas, né? De 5, 10, R$2. E aí era como se as crianças tivessem que ir na feira. E aí cada coisa tinha ali, cada produto tinha um preço específico. Então eles iam brincando, né? Que estava indo fazer compra, que é uma coisa assim que, né, geralmente desperta aquele interesse. Nossa, vou fazer compra e tal, que tinha o dinheiro, tinha ganhado X, e tinha que fazer as continhas ali na hora, de forma rápida, brincando. Então, ali você mostra como que a matemática está no dia a dia dele. Educação financeira, gente. É tudo. Tem gente que até hoje acha que cartão de crédito é tipo um crédito assim a mais. Não, você vai ter que pagar por aquilo, né? Então, começar a trabalhar desde pequeno essa questão de noção financeira, muito melhor do que ficar passando no quadro a tabuada e colocar um menino para repetir aquele negócio. Nossa, eu detestava isso, minha gente. Quando eu tinha que repetir, escreva 5 vezes, né? Repetindo ali a tabuada, repetindo a conjugação dos verbos. Gente, se você coloca isso assim, em qualquer conteúdo, se você trabalha de forma mecanicista, aquilo não constrói, né? Não ajuda na formação. Então, assim, realmente é promover essa insatisfação, porque quando a gente fica insatisfeito, quando a gente erra, quando, né, a gente aprende. Essa que é a realidade, a gente aprende. Então tá, vamos lá. Se vocês quiserem falar a qualquer momento, fiquem à vontade, viu? Eu queria participar, e se eu estiver indo muito rápido... Meu áudio tinha caído, viu, Nayara? Eu voltei aqui agora, mas eu entendi, tá? Ótimo. Certo, é isso mesmo. Beleza, obrigada. Vamos lá. Então, é importante que o aluno perceba que as ideias que ele apresenta, né, naquele momento, podem ser insuficientes para explicar determinados fenômenos.
E mesmo que satisfaça a curiosidade, é necessário redimensionar as suas explicações. Então, olha só, mais uma vez, a partir da realidade daquele aluno, a partir, né, da sua vivência, coisas práticas que estão ali no seu dia a dia, aquele aluno vai conseguir ter dúvidas, ter questionamentos e buscar, né, novas respostas para aquilo, para explicar aqueles fenômenos do seu dia a dia. Então, com isso, você estimula a curiosidade, né, e o senso crítico ali daquela criança. É fundamental que o professor respeite a construção do conhecimento pelo aluno. Então, o aluno é protagonista, né? Lembrem disso, quando eu falo aí de postura, metodologias ativas, né? O aluno que é o protagonista, não o professor. O professor é o mediador, é o facilitador. Quem vai construir o conhecimento é o próprio aluno, certo? De que forma? De forma que ele possa ampliar a sua visão de mundo, pode ter novas explicações sobre aquele tema que está sendo abordado, a partir do confronto de diferentes ideias. Isso que é legal, não traga verdades prontas, estimule o debate, a discussão de ideias, tá? Estão pegando aí? Vocês vão precisar disso para o trabalho, tá? Estão conseguindo pegar? Esse novo método que você diz, ele está todo embasado, então, na competência e habilidade, no desenvolvimento, né, justamente para criar essa criticidade no aluno, né, Nayara? Exatamente, exatamente. Na verdade, esse novo método, como eu falei aí, não é tão novo assim, ele não é aplicado, não é disseminado, né, da forma como deveria. Mas esses princípios vêm desde a época da nova escola, então, né, já tem décadas que nós temos esses princípios, mas nós precisamos de reformular sempre e levar isso para a prática. Então, esse é o fundamental, né, que vocês saiam com essa visão. Oi. Pois é, mas aí que está o negócio, que para nós que somos pedagogas, que estamos formando agora, a gente está vendo isso agora. Agora, vai lá para aqueles professores antigos, que já tem mais de 50 anos, que formaram-se, entendeu? Que ainda está com aquele ensino de ciência bem antigo, bem ultrapassado. Eles ensinam para as crianças hoje da mesma forma que eles aprenderam, através do livro, você entendeu? Exatamente. Agora, isso aqui que você está trazendo para a gente é extraordinário, porque você tem como estar ampliando com o aluno, deixando o próprio aluno desenvolver, entendeu? Exatamente, exatamente. E lembrem, são vocês que irão fazer essa diferença aí, né? Chegando aí para renovar realmente esse modelo de ensino. E lembrem, isso não é só para ciência. Gente, leva esse tipo de conhecimento para todos os conteúdos, para todas as disciplinas. Educação é algo que tem que ser o quê? Prazeroso, né? Nós temos vários estudos na área de neurociência que apontam a importância dos aspectos emocionais. Então, despertar algo, fazer sentir, né? Educação é isso. Quando você tem aquela aula assim que você fala, nossa, aquilo me marcou para o resto da vida, né? Tal professor me fez pensar de forma diferente. Isso é legal demais. Querido, oi. Eu entendi tudo que você está falando com relação a essa questão de modernizar, de usar novas práticas, entendi tudo. Mas existe uma situação seguinte, nem sempre o professor ele vai respeitar essa questão do aluno em si, né? A opinião do aluno. O que a gente tem visto hoje em dia é professor implantando pensamentos dele sobre várias situações, impondo para o aluno aquilo que ele acha que é certo. É isso que tem acontecido, né? Na verdade, hoje em dia, o que eu já tive, né, trabalhando sobre isso, fiz até um trabalho sobre isso uma vez aqui na escola, na faculdade, perdão, e a gente percebeu que existe realmente, assim, não existe, é uma situação, é uma nova geração. Não me coloco, eu estou falando das meninas aí, eu creio que elas têm que entrar nisso. Mas tem que haver o respeito, mesmo que o aluno discorde do professor,
Sim. que eles têm respeitado na opinião, né? Com certeza. A situação não é real hoje. Infelizmente, a realidade hoje é diferente. Hoje, o que a gente vê é professor impondo, não só usando essa prática, vou falar com você a realidade, usando essa prática, você está falando, alguns deles até usam, mas mudando a cabeça do aluno para pensar do jeito que ele acha que é certo. É isso que nós temos visto atualmente. Tá. Aí eu acho assim. Oi? Alguém mais quer falar? Eu acho, Antônio, eu acho, assim, importante, muito importante o que você colocou, né? E profissionais nós temos dos diferentes tipos, mas o que a gente tem que buscar sempre, né? E vou destacar aqui mais uma vez, essa questão do confronto entre diferentes ideias. Então, esses professores que tentam transmitir, né, ou formatar, porque o que você falou aí é como se aquele professor estivesse moldando aquele aluno de acordo com o que ele acredita que seja o ideal. Isso daí é a maior balela que existe, né? Nós não somos bonequinhos de barro, nós não somos máquinas, nós trabalhamos com pessoas. O educador tem que auxiliar no processo de confronto, de construção de conhecimento do aluno. O aluno que é o foco. Essa visão que você falou vem daquele método tradicionalista, que inclusive a Márcia tinha citado anteriormente, onde o foco era o professor. O foco no ensino tradicionalista era o professor, como se o professor fosse o detentor do conhecimento. Ora, bolas, ninguém detém conhecimento. Eu tenho meu conhecimento a partir da minha percepção, você tem o seu, a Gabriela tem o dela, o João tem o dele. Então, cada indivíduo, isso que está aí, está associado à nossa subjetividade. Cada indivíduo tem o seu conhecimento, né? Que eu digo, mais uma vez, o conhecimento, ele alia. Quando eu falo do conhecimento, eu não estou falando só do conhecimento científico. Eu tenho ali, pela minha vivência, uma experiência maior do que vocês em relação ao conhecimento científico, certo? Já trabalhei em laboratório, fiz meu mestrado, escrevi artigo científico, tal. Então, a minha vivência em relação a conhecimento científico é maior do que a sua. Mas isso não quer dizer que eu conheça mais. Você tem outros tipos de conhecimento que eu não detenho. Entende? Então, assim, é essa valorização do aluno que é importante. A educação que é centrada no professor, como se o professor fosse transmitir, parece que até que vai plugar, né, um USB aqui no cérebro de um e coloca na cabeça do outro, transmite o conteúdo, isso não existe, né? Por isso que a gente tem que pensar ali na valorização e no protagonismo do aluno. E por isso, mais uma vez, que é tão importante trazer a ciência para a realidade do aluno, né? Levar a matemática para a realidade do aluno. Levar o português, né, um bom vocabulário, o gosto pela leitura, como uma mudança de hábito. Não é ficar lendo, nossa, gente, enfim. O método tradicionalista, que é baseado em memorização, que é baseado nessas questões de transmissão de conhecimento, isso é furada, né? A gente sabe que não deve ser assim. Mas nós temos profissionais dos diversos tipos. E, com certeza, essa questão de não aceitar a visão do aluno em um debate, né, é muito complicado. Às vezes você direciona, especialmente em relação a valores, né, determinadas habilidades, capacitações, né, mas de forma a respeitar a individualidade do aluno. Então, eu acho que, só para fechar, sem mais delongas, isso que você colocou é justamente a importância, né, que uma figura como o educador tem na valorização da individualidade do aluno e sua subjetividade.
Eu acho que seria isso, certo? Pessoal, vamos lá. Nesse sentido, olha só, aqui, ó, tudo que eu falei, ô Antônio, tudo que eu falei, aqui, ó, falei, estava aqui nesse quadrinho. Valorizar, aqui, eu falei até a questão do protagonismo do aluno, né, como não podemos engessar, valorizar a trajetória da aprendizagem, né, não é o resultado final, é o que você avançou, de onde você saiu e aonde você chegou, né? Qual caminho que foi percorrido. Valorizar suas concepções espontâneas e os seus erros. Todos esses elementos devem ser utilizados em favor da aprendizagem. Então, aproveitando o que o Antônio falou anteriormente, respeitar a individualidade de cada aluno e a partir das concepções dele, o papel do professor, gente, é criar oportunidades. Oportunizar a construção de saberes. Se eu pudesse, assim, resumir em uma linha, né? Qual que é a minha função como professora? Oportunizar a construção de novos saberes. É isso que eu faço. Lele, coisa linda, até arrepiei. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nesse sentido, né, especialmente quando a gente trabalha aí com a questão de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, é importantíssimo nós pensarmos aí nas estratégias a serem utilizadas, né? E aí que eu quero que vocês reflitam e que vocês pensem mais sobre isso, que vocês explorem, né? Que vocês realmente voem alto aí em relação a isso. A escolha de objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, materiais didáticos e práticas, né, avaliativas, integra um trabalho complexo de reflexão que fundamenta ali esses estudos em ciências. Então, pensar como desmistificar esse método científico de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado. Lembra, né, que quando eu falo de ciências, nós temos várias unidades temáticas que vão desde a parte de meio ambiente, saúde, tecnologia, a terra, né, a processos evolucionistas. Então, você tem ali uma série de conteúdos diferentes que são trabalhados em ensino de ciências e vocês devem pensar quais as melhores estratégias, materiais didáticos, né, e práticas para explorar aquele conteúdo. Então, só para destacar aqui, mais uma vez, a importância da ludicidade. A ludicidade, gente, é importantíssima, tá? A ludicidade é importantíssima. Tá tudo certo até aqui, gente? Tá ótimo. Sim. Tá dando para acompanhar? Vocês querem colocar alguma coisa em relação à ludicidade? Como que vocês aplicam isso? Nós temos vários alunos que trabalham em escolas. O que é ludicidade para vocês? Vamos lá. Conte um pouquinho da sua experiência aí com ludicidade. O que vocês entendem como... Porque é um termo que a gente utiliza de forma tão recorrente, né? Fala a verdade. Eu tenho um amigo que ele falava assim, ludicidade, né? A cada 3 frases que ele falava, uma ele colocava ludicidade. Mas às vezes ele colocava assim nos momentos, né, que não... Tudo para ele era lúdico. Ele, ai, que momento lindo, momento lúdico. Como se fosse algo belo. Se aquele encontro, você teve um encontro com um amigo, foi legal, foi um momento lúdico. Mas o que é a ludicidade, né? Tem gente que às vezes gasta demais esse termo, mas vamos lá, o que é ludicidade para vocês?
no contexto educacional, seriam os jogos, né? As brincadeiras, ensinar a criança brincando. Enquanto ela brinca, ela aprende, né? A gente geralmente pensa nisso, né? Explorar jogos. Jogos, isso. Eu Mas acho que o lúdico... Pode falar. Eu acho que o lúdico, ele vai além dessa questão da brincadeira, sabe? Eu acho que ele é literalmente adaptar o conteúdo, seja o conteúdo didático mesmo, para que a criança possa ter essa vivência de forma mais clara para ela, meio que adaptar no caso a gente está falando aqui da metodologia científica, seria adaptar esses conteúdos para a realidade da criança, acho que seria isso. Ótimo. É Carolina? Isso. Muito bom. Então, vai além das brincadeiras, né? Até anotei aqui, ó. Vai além das brincadeiras. É importante, brincadeiras, jogos, mas você consegue ter uma aula lúdica sem um tipo de jogo, né? A partir dessa própria adequação, como a Carolina falou, né? Para a realidade da criança, promovendo novas vivências, com certeza você consegue aí trabalhar, né, esse conteúdo de forma mais próxima. Muito bom. O que mais, gente? Mais alguém? O que seria ludicidade? A gente falou jogos, brincadeiras, adequação para propiciar vivências. Professora, Oi, sim. eu acho que nem só as brincadeiras, acho também a afinidade, né? Com a criança e igual para uma pessoa que tem um aluno autista. O autista ele brinca, mas ele brinca do jeito dele. Então você tem que, o tempo inteiro, você tem que usar a ludicidade ali sem estar brincando. Para ele compreender o que você quer passar para ele, né? Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito, Renata. Associado aí a esse processo inclusivo, né? A inclusão é importantíssima. O que mais, pessoal? Tô gostando. Brincadeiras, jogos, uma adequação das vivências, um processo inclusivo, né? Para trabalhar o conteúdo. Os livros também, né? De forma lúdica. Livros, exatamente. Na ludicidade também tem que ter uma proposta educativa, tem que ter uma proposta para aquela atividade também. Não pode ser só uma brincadeira jogada para os alunos também. Muito bom, Samara, muito bom. Porque é o que diferencia. Isso é legal porque eu falava isso muito com meus bolsistas, com meus alunos que fizeram estágio na escola, sempre quando vai fazer desenvolver algum tipo de oficina. O que diferencia um recreador de um educador? A intencionalidade. Exatamente. Nossa, você falou bonito demais. Quem foi que falou? A Yara. Nossa, exatamente. Estou feliz, valeu a pena. Isso, a intencionalidade, né? Quando eu falo de um processo educativo, tem uma intenção, tem um planejamento, como a Samara falou, tem uma proposta por detrás. Você vai utilizar aquela brincadeira com um determinado objetivo, para agregar conhecimento, para agregar que seja assim, aprendizagem motora, né? Aprendizagem, eu digo aprendizagem motora, aquela questão dos movimentos, né? A aprendizagem a partir de movimentos, essa questão de valor, respeitar o próximo, enfim, conteúdos atitudinais, conteúdos mais conceituais. Tem uma série, né, tem uma gama ali de coisas a serem trabalhadas em uma brincadeira. Mas se você fizer sem um planejamento adequado, sem esse fim educativo, né, passa a ser uma recreação. Então, é o que difere. E isso, gente, especialmente para vocês aí, né, futuros pedagogos, nós temos aí pessoal do 8º período, então, nossa, se Deus quiser, já no próximo semestre estarão aí, né, na luta, aí vivendo como pedagogos, né,
essa grande jornada aí, porque antigamente, pensando nesse método tradicional, e ainda tem muitas escolas que fazem isso, a educação infantil era vista como um lugar de cuidado, né? Um espaço de cuidado. Os pais deixam as crianças na creche para poderem trabalhar, para alimentar, trocar fralda, ir no banheiro, enfim, ter papapá, aquela. E hoje a gente sabe, né, que além do cuidado, obviamente tem todas essas questões, né, da educação infantil que envolvem sim o cuidado, mas existe a intencionalidade educativa. Escola é um espaço de construção de conhecimento, né? Então, quais as estratégias que são utilizadas para esse processo de aprendizagem? E aí a ludicidade, ela vem como uma importante aliada de quem trabalha, né, com criança. E eu digo mais, não só com crianças, né? Nós gostamos também de jogar, nós gostamos de competições, gincanas, então, assim, como adultos, né, isso é algo inato, é algo que nasce com o ser humano, né? A gente tem essa tendência natural para a ludicidade. Pessoal, olha só, aqui eu peguei, então, uma definição, tá, de ludicidade, só para não ficar muito desgastado esse termo, e a gente saber, né, quando utilizar e como utilizar. Então, ações vividas e sentidas, às vezes não são definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, coloquei até coloridinho, imaginação e pelos sonhos que se articulam com teias urdidas com materiais simbólicos. Bonito pra caramba isso daqui, tá? Então, falou de ludicidade, está associado com essas ações vivenciadas e sentidas. Então, lembrem, né? Esse aspecto emocional é importante e que estimule aí a fantasia, a imaginação e o mundo dos sonhos, né? Eu acho que isso que é fundamental. Lembrando que brincar é algo natural do ser humano, né? Então, nós temos essa tendência inata aí, então nós nascemos com essa tendência para brincar, jogar, né? Explorar isso. Essas brincadeiras levam a uma motivação, diversão, alegria, prazer. Então, tudo isso, todos esses sentimentos, né? Nós temos uma linha da pedagogia que é justamente, né, baseado aí na questão emocional. Como que quando você ativa determinados, né? A gente tem que pensar o seguinte, o nosso cérebro, né? Como que funciona? Nosso sistema nervoso central. Vamos lá. Nosso sistema nervoso central. Para que ocorra o processo de aprendizagem, tem duas questões que são fundamentais, dois aspectos, dois elementos que são importantíssimos, né? Quando eu penso aí em relação à aprendizagem. É a questão da percepção e a memória. Então, percepção e memória são fundamentais no processo de aprendizagem, certo? Então, veja bem, quando você promove, né, dá oportunidade, oportuniza determinada experiência que desperte, né, novos sentimentos, novas emoções, é como se ativassem determinadas áreas no nosso cérebro, né? Como não? É isso mesmo que acontece. Você tem a ativação de diferentes regiões no seu cérebro, quando está associado com um processo mais emotivo, e isso, né, muda a sua percepção e ativa a memorização. Por quê? Porque foi algo que você sentiu. Porque teve prazer, porque teve impacto, teve sentimento. E aí vai para fica muito mais fácil de memorizar. Então, a memorização não é algo mecânico, é algo que é estimulado pelos sentimentos. Vocês já pararam para pensar nisso?
Não? Eu tenho uma frase aqui que eu acho super legal. Deixa eu fazer essa citação aqui, ó. É de um artigo. É porque eu estava estudando essa parte de neuroaprendizagem. E eu acho bem bacana. Eu tenho muito interesse por essa área. Mas tem um artigo aqui, eu até coloquei uma citação. De acordo com a neurociência cognitiva, a aprendizagem humana não decorre de um simples armazenamento de dados, e sim do processamento e elaboração das informações por meio do nosso aparelho perceptual. E esse aparelho perceptual, pensando ali no nosso cérebro, né? Ele está associado com a forma ali como a gente interpreta o mundo. Então, estando os processos emocionais, aquilo que te desperta interesse, aquilo que te dá prazer, está associado com a sua percepção e com a sua memória. É bonito demais. Vamos lá. Espontaneidade, criatividade, né? Isso é trabalhado, quando eu falo ludicidade, vai além de brincar. Então, olha só, em uma atividade lúdica, a espontaneidade do aluno, né, daquela criança, ela trazer novas ideias, ela mostrar ali a sua forma de enxergar, ela fazer novos questionamentos, isso é importantíssimo. Muitas das vezes, aquilo que está programado não sai, né, certinho como foi planejado, mas a espontaneidade é geradora de conhecimento. Não é o fim, é o percurso. Estimulou a criatividade, estimulou a espontaneidade, construiu o conhecimento a partir dessa adequação do nosso aparelho perceptual, pensando na parte de neurociência, né? Liberdade, tem que ter liberdade, minha gente, tem que ser livre. Nada de alunos tolhidos, enfileirados, moldados, né? Como o Antônio tinha muito bem citado, professores que impõem determinadas coisas sem dar liberdade para o aluno. Não, tem que ter liberdade, tem que ter esse sentimento associado com esse momento vivenciado. A interação. Então, se não me engano, foi a Yara, não sei, que comentou a questão da inclusão. Foi a Yara? Quem que? Renata, que comentou a questão da inclusão, né? Como que é importante você trocar essa experiência. Olha que bacana, né? A Renata, ela citou assim de forma muito bacana, perceber o outro. Então, olhar para aquele aluno que tem autismo, síndrome de Down, ou que tem um TDAH, ou tem determinados, às vezes não tem nenhum tipo de laudo associado com seu quadro, mas é uma criança mais agressiva por causa do contexto que ele vive de violência em casa. Enfim, perceber o outro, né? Quando você trabalha de forma lúdica, a interação é fundamental. Então, perceber o outro, trocar experiências, e para isso E com isso, o processo, né, inclusivo se torna realmente possível de ser trabalhado, né? Isso daí é uma outra, essa questão de educação inclusiva é um outro desafio. Vocês têm a disciplina, gente? Tem, não tem, de educação inclusiva? Já fizeram? Sim. A minha turma, a professora. Foi muito Oi, bom. pode falar. Eu já A minha fiz. turma fez com a professora Kenny essa disciplina. De educação inclusiva? Ótimo. Bom demais, né? Então, assim, tá associado com isso, né? Esse olhar aí diferenciado. Tinha mais alguém querendo falar? Não? Eu falei que eu já fiz a disciplina, e foi muito boa, Renata. Muito bom isso, ó, que legal, né, gente? É bacana quando a gente pensa, né, essa questão de educação inclusiva, porque, na verdade, a gente olha para aquele indivíduo pensando no quê? Na sua superação,
não na limitação, né? Quando eu falo assim de educação inclusiva, está sempre associado com novas formas de enxergar o mundo, novas possibilidades, superação. Isso é muito bacana. Ainda possibilita, pessoal, né, a ludicidade ali, o autoconhecimento. Então, a busca aí de coerência lógica, né, em relação ao autoconhecimento, autogestão. E quando eu falo autoconhecimento, está intimamente associado com o senso crítico, né? Então, só para a gente fechar aqui essa primeira parte, para poder fechar essa primeira parte aqui, né? O que caracteriza uma aula lúdica? Então, por exemplo, uma aula com característica lúdica não precisa ter necessariamente jogos ou brinquedos, né? O que traz a ludicidade para a sala de aula é muito mais uma postura, uma atitude lúdica do educador. Uma sala de aula que é ludicamente inspirada, você tem espaço, né? Convive-se aí com o aleatório, com o imponderável, com a liberdade, né? Aqui, para resumir aqui um pouco em relação a essas abordagens, então, né, eu peguei aqui da professora Sabrina Garcês, ela fala um pouco sobre a ludicidade, e o lúdico está associado com algo alegre, livre, espontâneo, e que é necessário ao cotidiano de toda criança, né? Aqui, quando a gente pensa no lúdico na sala de aula, nós temos aí diferentes abordagens, o próprio construtivismo, que nós já até citamos em outro momento, né? Onde o sujeito ali ele é responsável pela construção do seu conhecimento. Então, nós temos aí as situações de aprendizagem que são formuladas ali pelo professor, e o próprio socio-interacionismo, no qual, né, a partir dessa interação, é possível de se reinventar e compreender, fazer uma releitura do mundo. É importante para aprender aí conceitos, atitudes, desenvolver habilidades, né, de forma a integrar aí aspectos cognitivos, sociais, motores, físicos, possibilita ali vários tipos de benefícios, de ganhos no processo de aprendizagem, e é favorável ali a todas as crianças, né? Porque, como nós citamos ali anteriormente, favorece realmente a inclusão, certo? Então, promover vivências, né? Eu acho que isso que seria ali fundamental para trabalhar, né, de forma lúdica, não só o ensino de ciências parte realmente para essa questão de experimentação, mas em todas as áreas, em todos os conteúdos, tornar aquele processo de ensino-aprendizagem um processo de troca, né? E uma vivência prazerosa. Porque, como eu falei para vocês, uma vez que desperta determinados sentimentos, realmente a aprendizagem é mais efetiva. Nós temos vários estudos que comprovam. Tudo ok até aqui, gente? Sim. Tudo certo? Maravilha. Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte, no próximo horário, eu vou explicar aqui para vocês como que será feita a nossa atividade parcial 2, né? Eu vou passar as instruções aqui para vocês em relação ao trabalho que vocês irão desenvolver, com um viés mais prático nesse momento, para pegar justamente, né, esses conceitos que foram trabalhados
inicialmente, e tentar aplicar essas estratégias, né, de ludicidade e experimentação em ciências, e aí vocês já começam a fazer esse trabalho hoje mesmo, tá bom? Mas só para a gente poder se organizar, então, vamos dar uma pausa. Agora são 8h30. Então, 8h50, a gente volta. Combinado? Ô, Nayara, esse slide, você vai disponibilizar ele para a gente a partir de amanhã ou a partir de hoje mesmo? A partir de hoje. Que ótimo, que bom. Obrigada. Tá? Depois você confere se tá lá, inclusive, porque antes de começar a aula eu atualizei. Tá. Beleza. 20 minutos. Oi? Depois no final você vai resolver questão de dúvida de nota, né? Exatamente. Aí a gente confere. Aproveita e dá uma entrada aí no AVA de vocês e vê as notas direitinho, que aí eu já faço aqui. Eu não estou entendendo visualização, porque aqui tá. Por isso eu estou sem saber qual é a minha nota, eu não estou conseguindo enxergar. Oficial. Não apareceu aí para você, não, na disciplina, no AVA? Oficial? Eu tenho que entrar. É porque eu não estou sabendo nem entrar, eu acho. Tem que ser desculpa. Ah, tá. Não, mas aí eu mostro para você na hora que a gente fechar aqui, tá bom? Aí a gente eu fico guardando, porque tem uma matéria aqui, parece um negócio aqui, falou que eu fiquei ausente, eu queria saber o que é isso. Mas depois eu olho. Aí a gente olha. Então vamos lá, gente. 20 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Ok, um abraço. Abraço. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Ô, Nayara.